Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Energisa Prevcast. O tema de hoje vai ser resultados dos investimentos 2025. A gente vai fazer aqui um balanço de como é que foi a rentabilidade, né, e dar um pouco das perspectivas aqui para 2026. Né? Estão me acompanhando aqui no episódio de hoje o Wellington Pinto, nosso diretor de investimentos, e o Renato Eizelli, nosso consultor responsável aqui pelos investimentos da empresa Aditus e também membro do comitê de investimentos, né? Bom dia a todos, agradeço a vocês aqui por terem aceitado o nosso convite, né, para refletir aqui um pouco sobre 2025. Boa. Bom dia, Lucas. Obrigado pelo tempo aí, pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Renato. Vamos lá, pessoal. A gente falando aqui um pouco do resultado de 2025, né? Renato, como é que você avalia como foi o cenário econômico internacional e os principais fatores que influenciaram aqui os mercados ao longo do ano? Perfeito. Assim, falar de mercado internacional recentemente está um pouco complicado, né? Assim, o cenário geopolítico internacional, o xadrez ali geopolítico se mexeu bastante, né? Então a gente está vendo muita movimentação nos países desenvolvidos, né? Principalmente ali depois que o Trump assumiu a presidência no ano passado, né? E agora, 2026 também a gente vai ter, já teve muitas novidades, né? E isso acabou mexendo principalmente com as cadeias produtivas globais, com todo o comércio internacional, tá? De certa forma, a gente viu muitas notícias, principalmente ali no mês de abril, né, que teve o famoso Liberation Day, né, a questão ali das tarifas, isso trouxe muita volatilidade para o mercado, né, e depois até o Brasil foi alvo, né, poucos meses depois, e também a gente viu uma volatilidade muito grande nos ativos brasileiros, mas de certa forma, quando a gente olha o resultado em dezembro, né, você não lembra do filme do que foi o ano, né, e o ano terminou muito bem. E aí, por que o ano terminou bem, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que a gente saiu de uma base, né, de 2024 também muito depreciada, né? Final de 24 a gente teve um resultado relativamente ruim na economia, né, nos indicadores. Então a gente entra em 2025 já de certa forma desacreditado, né, os indicadores muito depreciados. E ao longo do ano, mesmo com essas notícias, né, a gente vê que o mercado reagiu, né? Até porque a gente também viu os agentes internacionais, né, os investidores internacionais pulverizando um pouco o seu capital, né? Como você teve, né, toda essa questão geopolítica, principalmente nos Estados Unidos, Europa, né, esses países desenvolvidos, houve muito fluxo para emergentes, né? Então, por mais que tenha sido um ano de notícias difíceis, o fluxo beneficiou o Brasil, né? Então, no final, o cenário internacional na margem foi positivo para o Brasil. O dólar também caiu, né, ao longo do ano, ajudou a inflação, né, que ajudou o combate do Banco Central a perseguir a meta, né? Então, um ano muito difícil em questão de notícia, e é por isso que a gente fala para talvez não ver tanta notícia, né? Se você olha a notícia, parece que todo dia o mundo vai acabar, mas o resultado na margem foi positivo para o Brasil, dado esse cenário internacional bem ruidoso, tá? Que não deve acabar, inclusive. Excelente. Obrigado, né, Renato, pela tua colocação. E aí, Wellington, fazendo uma ponte, né, do que o Renato trouxe de cenário internacional ao longo aí do ano 2025 aqui para o Brasil. Você podia falar um pouquinho quais foram os efeitos aqui práticos, né, para a economia brasileira? Claro. Acho que o Renato colocou muito bem, assim, apesar do mundo meio estranho, né, em 25 a gente foi beneficiado com fluxo de capital estrangeiro, né, e aí o resultado, quando a gente falar de resultado, a gente vai ver isso. Mas, assim, falando de crescimento, né, tem uma desaceleração, né, a expectativa é de a gente crescer ali em torno de 2,5%, que ainda é abaixo do ano passado, mas é um crescimento muito forte para o Brasil. Do lado da inflação, que mexe muito ali com taxa de juros e tudo mais, uma inflação veio abaixo do teto, mas ainda muito alta, né, 4,26 em 2025. A gente está falando de um teto de 4,5%. E taxa de juros ainda muito alta, né? É um CDI muito alto, o que gera resultado assim, para os nossos investimentos, mas em termos de economia não é tão bom, né? Então, acho que o Brasil ainda continua com toda a questão fiscal, que ainda não foi resolvida. Se a gente for colocar isso na mesa, o mercado for colocar isso na mesa, não ia dar muito bom, né? Mas, assim, de forma geral, a gente está passando ileso e melhorando o indicador, principalmente de inflação. Acho que crescimento também, acho que ainda tem um certo crescimento forte, agora não sei
se para frente vai continuar, né? A gente teve, na verdade, ali, final de 24, também a gente, recordando, né, o ano de 25, a gente teve a troca do presidente do Banco Central, né, aqui no mercado local, né, que era algo que também trazia muita dúvida, né, se na troca do Roberto Campos Neto para o Galípolo ia ter algum tipo de interferência dentro do Banco Central, se a política monetária, de alguma forma, ia ter algum tipo de interferência, e na prática a gente não viu isso acontecer, né. Se a gente continuou foi vendo, até mais duro, foi né? até mais duro, o tom do Banco Central continuou muito duro, e isso trouxe, de certa forma, uma melhor ancoragem das expectativas de inflação, né? No que pese, né, a gente também observar que uma Selic alta prejudica a economia, tem como fim, de certa forma, desacelerar a demanda agregada, né? A gente também vê que esse discurso mais duro do Banco Central foi o que, de fato, ancorou as expectativas. E aí o mercado se sente, digamos assim, mais confiante para tomar risco dentro do Brasil, tá? Então, também a gente teve toda essa questão, digamos, institucional resolvida, pelo menos por enquanto, ao longo de 25, isso também ajudou, né, no mercado local. Essa questão da ancoragem, a um custo muito alto, né, que é o custo de uma Selic alta, que encarece o crédito, encarece toda a cadeia produtiva, mas foi um remédio, né, digamos assim, foi um remédio amargo que, de certa forma, trouxe benefício quando a gente fala de tomada de risco, principalmente. Né? Foi um remédio para conter até o fiscal, que também está meio desorganizado, né? Conter o fiscal, né, e como você falou, Wellington, que ainda também não está resolvido, né, que ainda é um desafio grande para frente. Aí acho que a gente pode começar a caminhar um pouco mais para falar como é que foi o desempenho em 2025, né? Mas acho que é interessante esse ponto que vocês trazem, né? De uma Selic alta, né? Fechou o ano em 15, né? E acho que eu vou guardar essas perguntas aqui, né? Nessa caixa aqui de o cenário para 2026, mas vamos se ater agora, eu vou guardar mesmo, que eu vou falar sobre efetivamente como é que foi a rentabilidade aqui ao longo de 2025, né? E aí, Wellington, se você puder entrar um pouquinho, falar então como foi o desempenho da carteira aqui para os nossos participantes, né? Como é que foi o reflexo desse cenário internacional que o Renato trouxe, um pouco do local que você trouxe, como isso refletiu aqui na carteira, né, dos planos aqui administrados pela Energisa, e aí com foco em especial, né, no plano Sudeste e no plano Energisa ali no perfil conservador e no perfil moderado. 25 a gente tem um cenário diferente de 24, né? 24 praticamente a gente passou ali explicando por que a gente não bateu meta, por que a rentabilidade foi muito ruim. 25, a gente hoje administra 14 planos de previdência aqui na fundação, e 100% desses planos bateram meta, assim. Falando do plano Energisa, que tem 2 perfis, acho que o principal retorno veio ali do perfil moderado, que tem um pouco mais de risco. E o Sudeste também bateu meta, né, entregou 12,90. Mas aí, se a gente for comparar com alguns indicadores, como o CDI, né, com essa estigada do CDI, o Renato pode até complementar, a gente não bateu o CDI e tudo mais. A gente tem até esse tipo de questionamento. Mas a gente já está olhando isso no longo prazo. A gente não está olhando aqui 2025 só, a gente está olhando no horizonte de 5, né? Perfeito. E é bom trazer esse comparativo com o CDI, porque na prática, né, apesar do CDI ser um indicador que os participantes olham, né, a gente como pessoa física acaba olhando quando vai aplicar ali em algum CDB, algum ativo, quando a gente pensa no longo prazo, e até olhando para trás, as últimas 2 décadas, o CDI, ele nunca entregou um retorno real tão positivo quando está entregando agora. A gente está na maior janela os últimos 2 anos de juro real, né, ou seja, o juro descontado da inflação do CDI, presente, né, no momento atual. Se a gente for olhar ali até nas épocas de crise, ele chegou ali na casa de 6% a 7%, mas a média das últimas 2 décadas é inflação mais 5%. Então, é sempre importante, quando a gente fala de um fundo de previdência de longo prazo, previdência complementar, né, que a gente sempre se preocupa com essa questão de juro real, a gente não pode aqui simplesmente, só porque no último ano o CDI é o melhor, zerar todo o resto dos nossos ativos e colocar tudo no CDI, né? Porque aí no ano que vem o CDI já não é mais bom, já não é o melhor ativo, né? E a gente vai ter que voltar e tudo vai tá mais caro. Então, no que pese o CDI ser um comparativo até justo, tá? Acho que faz sentido a gente olhar, mas ele não é o foco dos nossos investimentos. Então é importante ressaltar que a gente segue a meta, né? E a meta tem essa expectativa de correção de benefício de longo prazo, né, essa expectativa de renda de longo prazo, e os nossos investimentos estão alinhados a esse benchmark. Por isso que a gente fala muito das NTNBs, aí tanto na curva quanto no mercado, né, que é o que traz para a gente essa questão de inflação, e foi um resultado positivo.
né? No final, as NTNBs também bateram a meta, né? Bateram essa meta que a gente está percorrendo, né? Então, por fim, né, também a gente viu como foi desafiador bater o CDI. Não só a NTNB sendo um caso à parte, né? O CDI fechou em 15, mas no ano, a média do ano ficou ali em 14 e alguma coisinha, né? Sim. 14% de retorno é bastante. É muito Assim, para dar 14, você tem uma empresa, você tem alguma coisa, para você conseguir 14% de retorno é muita coisa. Então, não é todo ano que a gente espera que os retornos sejam nesse nível. O nosso perfil moderado, por exemplo, que tem muito ativo que faz o hedge de inflação ali para participante, para reserva não sofrer com inflação no futuro, ele rendeu próximo a 14%, né? Então, mas acho que um detalhe bom da gente falar aqui para o nosso participante é que o nosso retorno ele já é líquido de taxa administrativa, de custo, não tem imposto de renda sobre esse investimento, é só na fase de recebimento lá. Então, de certa forma, Lucas, assim, eu avalio como um retorno muito bom no ano de 25, sabe? Deixa eu pegar só um ponto. Vocês falaram aqui muito, né, das NTNs, falaram bastante CDI, os outros ativos, né, como eles se comportaram aqui ao longo do ano 2025, né? Acho que a Bolsa teve um papel aí importante nesse ano, né? Fazia muito tempo que a gente não viu a Bolsa nesse nível. Como é que vocês estão vendo, né? Viram isso ao longo aqui do ano ainda de 25, né? Olhando o resultado do ano. Perfeito. A renda variável foi muito positiva. A gente teve aí 33%, 34% de retorno na renda variável, né? Teve um misto, que até que a gente comentou anteriormente, né, dessa questão, primeiro, de uma base muito ruim, né? Dezembro foi um mês difícil e ela recuperou ao longo do ano com um fluxo de fluxo internacional, né? Então, aqui a gente precisa entender o que foi fluxo e o que de fato são empresas descontadas que podem ainda gerar retorno, tá? A gente ainda entende que tem muitas empresas que ainda estão deprimidas, digamos assim, em questão de preço na bolsa. E quando a gente fala de fluxo internacional, o estrangeiro, né, ele não entra assim na ação XPTO, ele compra o que a gente chama do índice, que é a cesta de ações, né? Então a gente viu muito desse fluxo para a cesta de ações. Então, poxa, o Ibovespa subiu, o estrangeiro ele entra direto nessa cesta. Então, tem muitas empresas ali que ficaram, digamos assim, para trás, né? Por isso até que é importante, quando a gente fala dos nossos investimentos, olhar também a gestão ativa, né? O que os gestores podem proporcionar para a gente dessas empresas não fora do radar, né, mas não que estão dentro do índice, né? São aquelas empresas que dentro de um cenário mais favorável, né, eventualmente no cenário de queda de juros, elas podem performar melhor. Então, foi um ano bom. Tá? Foi um ano de recuperação, tá? Não é porque também rodou 30 ano passado que agora não vai ficar parado. Inclusive, começo do ano já começou bem, né? Claro que, lembrando que é um ativo que tem bastante volatilidade, mas performou super bem. Acho que é um ponto importante falar até de diversificação, né? Na própria renda variável nossa, a gente tem um pedaço que é renda variável ativa e outra passiva, né? E nesse movimento, a gente, no ano de 25, que a bolsa foi muito boa, a renda variável passiva até rendeu mais do que a ativa. Então, acho que a diversificação acaba ajudando bastante a carteira no longo prazo, assim. Excelente. A gente falou aqui dos resultados, então, até agora de 2025 e acho que os nossos participantes, nossos clientes vão estar aí ansiosos para saber o que nos aguarda aqui em 2026. Eu também tô. Eu tô achando que vocês vão falar, não, pode acabar por aqui, mas eu tenho que fazer essa pergunta aqui para vocês, né? Um pouco da expectativa aqui para esse ano corrente, né? A gente sabe que tem vários desafios, cenário externo, né? A gente começou a conversa aqui falando do cenário externo, né? Acho que o cenário externo está bem mexido e também no local a gente vai ter um movimento aí importante que é a eleição no segundo semestre, né? Então, não queria estar na pele de vocês, mas eu vou perguntar, né? O que é que vocês estão vendo aqui para 2026? Vamos começar, acho que cortando, olhando para o cenário externo, depois a gente vem para o Brasil também. Então, deixo aí na mesa para vocês dois, né? Quais são as expectativas? Pergunta de milhão, né? Mas, assim, o que eu trago aqui é mais um conforto, assim, para o participante. A gente tem uma alocação olhando no longo prazo. E a gente tomou uma decisão lá no passado de reduzir muita volatilidade da carteira, marcando boa parte dos ativos na curva. Então, a gente já aprovou nossas políticas de investimento, foi elaborada aí com o apoio da consultoria financeira, que passou pelo comitê, pelo conselho, pela diretoria.
essas discussões. O que a gente traz aqui é que, em termos de resultado, por mais que tenha esses eventos, mas eu acredito muito que nós não vamos ter aqui nos nossos planos um cenário como, por exemplo, de 24, assim. Um cenário de muita volatilidade na carteira. A gente montou uma política pensando no longo prazo e esse ano a gente fez poucos ajustes, acreditando que isso vai gerar um bom retorno aí somente nos próximos 5 anos. Perfeito. E aí, trazendo para a questão do cenário, né, assim, olhando um pouco o cenário internacional para esse ano, a gente começou já o 2026 bastante agitado, né, assim, a parte geopolítica aí, não vou entrar aqui no mérito de todos os acontecimentos, mas de fato, a gente viu coisas que talvez, se a gente olhasse num filme, nisso, né? A gente ia achar o filme muita ficção, né, de tanta coisa que tem acontecido. Isso não deve mudar, tá? Isso não deve mudar. A gente também vai ter eleição nos Estados Unidos agora, aquelas midterms, né? Que provavelmente vai ter aí uma oposição mais forte ao presidente Trump, né? Então deve ter uma certa volatilidade, troca também de presidente do Banco Central americano. Então do lado internacional é um lado muito difícil, onde o investidor também duvida, até tem esse questionamento sobre as instituições, tá, dos países desenvolvidos, tá, e até do próprio fiscal. A gente fala muito do fiscal brasileiro, né? A discussão aqui do Brasil tem uma dívida muito grande, juro alto, mas lá também tem essa discussão e é uma discussão que ninguém até agora endereçou. Tá? Olhando os investidores internacionais, o pessoal sempre comenta, mas ninguém fala, bom, vamos resolver. Né? Então, isso já veio em 2025 e para a gente deve continuar em 2026, que é essa rotação. Né? Então, a gente tem lá fora as empresas de inteligência artificial super esticadas, né? Valuations muito altos. Essa dúvida quanto ao Fed e aos Estados Unidos, a dúvida quanto à Europa, né? Como que o investidor redia isso, ou tira o risco disso? Ele vai para ouro, prata, que tem subido bastante, e também traz o dinheiro para outras economias como os emergentes. Então, no final, se fizermos o dever de casa ou não fizermos muita besteira, a gente pode ver um fluxo até muito forte de estrangeiro para o Brasil, tá? Que é o que a gente viu no ano passado, a gente pode continuar vendo. É o que a gente já vê agora em janeiro, né? Exatamente. A bolsa, assim, Então, nas assim, máximas. No que pese a gente ter eleição, né, e volatilidade no mercado local, o cenário internacional na margem, né? Obviamente, se a gente está falando que uma guerra, alguma coisa mais grave, não tem como a gente ficar fora disso, né? Na questão de risco. Mas essa bagunça geopolítica internacional favorece o Brasil, tá? Na nossa visão. E aí vamos entrar agora então no Brasil, né? A gente terminou ali o bloco falando, né, do Brasil ter terminado o ano, concluído 2025, né, com a taxa de juros ali na casa dos 15%, né, Selic nominal nos 15%, e qual é a perspectiva então, né, dessas mudanças e ainda mais do impacto, como você trouxe, né, geopolítico lá fora, o mundo, como você falou, parece um filme, né, ninguém imaginava o que aconteceu no caso da Venezuela, a troca de presidente, enfim, uma série de fatores, o mundo realmente está bem diferente. E aterrissando aqui, né, com os nossos problemas, as nossas angúrias e também nossas alegrias, né? Como é que vocês estão vendo aí o cenário para 2026 aqui no Brasil? Vou começar por ti, Renato, depois eu volto pro Wellington. Aqui eu acho que a gente tem algumas vertentes, né? Primeiro, né, a gente tem um Banco Central que ainda continua muito duro nessa questão de convergência de inflação, né? Ou seja, ele continua com um discurso bastante... que a gente chama de, não vou entrar no termo técnico, mas a gente chama de hawkish, né, muito duro com essa questão da inflação. Então, o mercado espera que a gente tenha um início de corte de juros ali para abril ou meados de março, né. Fato é que a gente vai entrar num ciclo de expansão de política monetária, ou redução dessa linha dura, né, de juros, né. Porém, né, o que a gente ainda tem dúvidas é quanto ao impacto dessa desaceleração. A gente já começa a ver indicadores que mostram uma desaceleração mais forte no mercado local. E isso corrobora, né, com a questão de queda de juros. Porque se a gente tem uma desaceleração, o Banco Central corta os juros para estimular de novo a economia. O que tem pegado aqui nesse meio do caminho é, de fato, a linha de crédito. A gente teve muito crédito na economia ao longo do ano passado e ao longo desse ano, né? E a gente tem também um ano eleitoral, onde... historicamente o governo tende a gastar mais para não deixar a peteca cair, digamos assim. Então, o ciclo é de corte de juros, tá? A gente é um ciclo positivo de corte de juros que, em geral, tende à tomada de risco, né? Mas a nossa dúvida é quando isso começa, tá? Acho que tem esse ponto. E, por outro lado, né, a gente também tem essa questão da crise que a gente tem visto mais recente
no Banco Master, né, nessa crise não é uma crise financeira, mas esse ruído que tem acontecido principalmente na parte de crédito, tá? Isso preocupa. Se for até o que, obviamente que a gente vai ver as apurações, né, mas até o momento estavam falando de 40 bilhões, né, do impacto do Banco Master, é um dinheiro que vai fazer falta no mercado, né? Então tem os efeitos secundários e terciários, né, que podem impactar também essa questão de atividade, né? Porque se o crédito aperta, né, a torneira fecha, a gente começa a ver os impactos na cadeia como um todo. Então, o cenário está um pouco misto, mas se tiver um risco, vai ser um risco mais de queda de juros, tá? Vai ser um risco mais para o outro lado. E aí, só para fechar a minha fala, né, por isso que é importante também a gente olhar o CDI, mas nem sempre olhar tanto o CDI. Porque corre o risco, que seria até um risco positivo para a gente, do CDI cair bastante forte, né? A gente, teve uma crise ali de crédito, temos que cortar juro. Corta 1% ao ano, o CDI volta para 9%. Não é o cenário base, tá? Não é o cenário base. O cenário base hoje é importante tá em quanto? Fechar o ano em 12. Fechar o ano em 12. Tá. O Focus fala 12,5, a gente acredita um pouquinho menos. Tá? Mas se a gente falar, poxa, de um juro muito mais baixo, aí ninguém mais vai olhar o CDI, né? Fala, agora eu não quero mais o CDI, que o CDI tá baixo, né? Então, o investimento em CDI acaba tendo um pouco dessa volatilidade, né? De você não saber quando que a taxa para onde ela vai se movimentar. Mas é um cenário na margem positivo para investimentos, né? Dado que a gente tem um ciclo de afrouxamento monetário. Wellington, pegando aqui o que o Renato trouxe, né, e tentando endereçar isso para os nossos investimentos. Você falou que a gente aprovou, né, as políticas de investimento, claro, sempre olhando à luz do cenário internacional e nacional, né, o local aqui. Como é que isso se reflete efetivamente aqui nos nossos investimentos? Vai ter uma mudança substancial na carteira por conta disso que o Renato falou, ou a gente deve seguir mais ou menos com a alocação que a gente vinha trazendo aí nos últimos anos? A mudança é marginal, assim, né? Acho que o principal ativo, vamos dizer assim, a principal classe ainda é renda fixa. A gente teve um cuidado maior agora na renda fixa, justamente olhando essa parte de crédito, né? A gente tem uma mudança ali na renda fixa em relação a crédito, em termos de redução e de uma melhor qualidade nesse crédito. Inclusive, o Conselho já aprovou a política e a gente já comandou algumas reduções ali de crédito, que é um ativo que deve rodar aí nos próximos 12 meses abaixo do CDI. Já vem rodando nos 3 meses, né? A mudança é marginal, acho que a carteira nossa está bem posicionada em relação a isso. Vai ter eventos, né, como eleições e tudo mais. O ativo que mais sofre é bolsa, a gente também deve ter alguma mudança marginal aí, mas não estrutural na política, assim. E só reforçando esse ponto do Wellington, né, a gente sempre comenta para os participantes, né, não mudarem de perfil dado as notícias, né? Vou aqui tô no moderado, vou pro conservador porque eu acho que vai ser um ano eleitoral difícil, né? A mesma coisa funciona para os perfis, né? Porque dentro do âmbito do Comitê de Investimento e da política, a gente define a alocação do perfil, né? Então, por exemplo, a gente acha que vai ser um ano volátil, dentro da alocação do perfil, eu não vou reduzir risco só por conta disso, né? A gente faz os estudos, eventualmente a gente pode reduzir na margem, né? Então, a ideia é que os perfis, ao longo do tempo, eles perseguem, né, o seu benchmark e a gente faz aqueles ajustes finos, né? Por exemplo, redução de crédito, né, que eu acho que é super importante dado o cenário, a alocação de bolsa marginalmente um pouco para baixo, mas no final, né, é sempre importante lembrar que do mesmo jeito que a gente fala para o participante não mudar drasticamente o seu perfil por conta do curto prazo, isso também não acontece nos perfis, dentro dos investimentos dos perfis, nem nas políticas. Tá? São esses ajustes finos aí, dado algum cenário mais de cauda ali, de risco ali, que a gente fica um pouco mais preocupado. Excelente, queria agradecer a vocês dois aqui pelo tempo destinado, né, aqui a falar com os nossos participantes, falar como foram os resultados de 2025 e dar essa perspectiva aqui para 2026. Já faço aqui um novo convite a ti, tá, Renato? Acho que foi um bate-papo muito fácil aqui, muito leve, para a gente repetir eventualmente aí após os 6 primeiros meses aqui desse ano, ou quiçá no começo do ano que vem também, para a gente fazer sempre essa reflexão aqui para os nossos participantes, né? E acho que agradecer a vocês dois por isso. Não sei se vocês têm mais algum recado que queiram dar aqui para os nossos participantes que estão assistindo aí o Energisa Prevcast. Bom, eu quero agradecer o Renato, né, nosso colega de comitê, né, acaba que os nossos participantes não conheciam. Temos a Cris também, que é do grupo, que é outra membro do comitê. Bom, a gente volta mensalmente aqui mostrando os resultados.
qualquer mudança, a gente está à disposição de discussão e tudo mais. E mais agradecer a todos aí, tá nos ouvindo, né? E também agradecer o tempo, Lucas, Wellington, agradecer a todos os participantes também pela confiança. E a gente trabalha, né, sempre nesse mercado um pouco bagunçado, né, sempre para tentar trazer os melhores resultados aí para os participantes, né? Nossa preocupação sempre é ter consistência, é ter a melhor diligência, né, sobre os investimentos para ter essa segurança de longo prazo, tá? Então, agradeço aí o tempo também, a disponibilidade. Obrigado, Renato. Obrigado, Wellington. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Se você não curte ainda aqui o link, né, da Energisa, tanto no YouTube quanto no LinkedIn e também no Instagram, deixe seu like lá, follow, né, curta a gente nas nossas redes sociais e sempre acompanhe também a página da Energisa Prev, www.energisaprev.com.br, que todas essas informações, inclusive esse vídeo aqui, fica também lá o link para acessar o vídeo na página da Energisa Prev. Muito obrigado, participantes, e que realmente seja um ano positivo para todos nós. Forte abraço.